Muito obrigado por terem vindo. Estamos aqui para tratar dois assuntos. Um tem a ver com fazer o balanço de uma iniciativa que o Fórum Sanitório fez em parceria com a Câmara Municipal de Viana do Castelo, um conjunto de debates em Lisboa, em Viana do Castelo e no Porto, sobre os desafios da regeneração urbana e dar-vos conta de um programa que vai acontecer a seguir e que vem na sequência desse, que é o Fórum Sanitório de 2014, que vai acontecer no Centro Cultural de Viana do Castelo, naquele belíssimo edifício desenhado pelo arquiteto Souto de Moura, e que vai trazer a Viana alguns milhares de profissionais para um encontro dividido em duas partes. O primeiro mais ligado ao projeto, arquitetos, engenheiros e gabinetes de projeto, produtores imobiliários também, e no segundo dia mais ligado a profissionais de instalação sanitária, de climatização, portanto, os profissionais que trabalham a parte de instalação nos edifícios. Este fórum faz-se desde 2006, portanto, esta é a quinta edição. E tem, desde o início, três objetivos muito simples. É um encontro de profissionais que se destina, antes de mais, a dar uma oportunidade aos profissionais de todo o país de confraternizarem. Depois tem um segundo objetivo que tem a ver com permitir aos fabricantes e aos profissionais que troquem experiências, e vêm cerca de 50 fabricantes de diversos pontos da Europa, de cerca de 10 países, a Viana do Castelo, com alguma mostra de produtos, para conversar com os profissionais sobre os seus produtos. Pronto, depois gostava de vos dar uma ideia do que se vai passar no dia 10 e dia 11, mas passava agora a palavra ao Sr. Vereador Luís Nobre. Bem, bom dia a todos, obrigado por terem aceito este desafio. Cumprimento também a mesa, a Sanitop, não só pela excelente ideia, mas também pelo excelente trabalho que conseguimos materializar nestas últimas semanas, e também a sempre disponível, animal, disponibilidade do espaço na instituição, e na pessoa do Engenheiro Vitor Lima, agradecer a disponibilidade que a secção tem manifestado, não só para este tema, mas para outros temas. De facto, já foi, da minha parte, vai ser mais sobre um desconto, que é o balanço desta parceria que, de facto, foi lançada pela Sanitop, e que nós aceitamos com grado, veio ao encontro do que tem sido uma área que temos a trabalhar e que temos trabalhado, e que, se alguma dúvida havia, esta reflexão serviu para chegarmos à conclusão que, de facto, estamos no caminho certo, e que este caminho resulta, essencialmente, porque é um trabalho estratégico que está associado, e um planeamento estratégico associado, de facto, a esta temática. Não restam dúvidas que, de facto, é um tema emergente e que convém não só refletir e consolidar pela pertinência que ele tem, que é a nível da requalificação do que é o património e valorização do que é o património, mas também pela componente da economia. Muitas vezes temos tendência a não valorizar, e estarmos aqui ao lado de uma empresa é extremamente relevante. Este setor, para terem noção, representa cerca de 38 milhões de euros no país, e de facto é uma área muito importante, atendendo ao que é, diria, a estagnação da expansão urbanística. Olharmos para a reabilitação e para este valor, 38 milhões de euros é muito dinheiro, e de facto está aqui uma oportunidade que as empresas todas, não só a Sanitop, mas todas as empresas têm que valorizar e apostar. Eu diria que houve também um grande tema que serviu também para perceber, que é a estabilidade. De facto, os interlocutores deram muita nota dessa necessidade, não só da estabilidade a nível que são os instrumentos de gestão territorial, mas também da estratégia, da componente fiscal e de taxas. Foi também uma reflexão, julgo que se concluiu, uma conclusão a que se chegou, e de facto nós temos trabalhado também essa área.
falou-se também e com toda a frontalidade. E eu acho que foi interessante porque os atores tinham perspectivas diferentes. Nós tínhamos a Câmara, não é? Que tem uma perspectiva institucional da reabilitação, tínhamos a Sanitop, que tem das empresas, e tínhamos os técnicos também a dois níveis. Os técnicos que trabalham no privado, no caso do Cavaleiro, com uma perspectiva do privado relativamente a toda esta temática, e também do professor Alves Costa, mais uma perspectiva da intervenção do âmbito público, da iniciativa pública. E foi muito interessante esta franqueza com que se falou sobre este tema, com que se colocou e identificou as dificuldades, as oportunidades. Eu acho que foi extremamente importante e chegou-se a um tema que é sempre emergente, que é a questão dos procedimentos e da simplificação e da necessidade da simplificação e da franca comunicação que deve existir entre o que é a entidade pública e as entidades privadas e a iniciativa privada neste processo. Houve também um tema que eu diria que uma nova versão da regeneração, que é o sair das cidades. Nós temos tendência a falar da reabilitação dentro do que são as cidades, dentro do que é os centros históricos, valorizar toda esse espaço do território de cada município, mas claramente se percebeu que temos que alargar. E isto é um novo desafio. É um novo desafio, traz novas complexidades, vai trazer inevitavelmente novos processos de resolução e vai trazer novas oportunidades também para as empresas, para a economia, para os profissionais da arquitetura e da engenharia. Nessa perspectiva e da resolução dessa nova abordagem de reabilitação alargada a esse novo território, há uma questão também muito pertinente que está associada e que muitas vezes ignoramos, que é a questão da mobilidade. De facto, vai ter uma área também que tem que entroncar aqui com este processo da regeneração, quer se queira, quer não, e acho que foi identificado como um elemento de trabalho. E, de facto, outro ponto que se chegou, outra conclusão que se chegou também, é que este processo, muito bem que se esteja a materializar, é um processo dinâmico e aberto e sempre com espaço para a inovação, para a introdução de novas formas, de novos métodos, novas ações, sejam elas materiais ou imateriais. E que de facto, levam-nos à valorização, diria que de uma área muito relevante, que é a questão do património, e o património não só existir para servir as suas necessidades e cumprir a sua função, mas servir aqui também como um ícone de oportunidade, até, diria, turístico, no sentido de se valorizar o que é a visitação que depois acontece em função do que é a arquitetura, ou a qualidade da arquitetura que cada território apresenta, e no nosso caso em particular apresentámos, e que de uma forma exemplar o professor Alves Costa valorizou, e numa perspectiva muito, muito interessante. Todos estaríamos talvez à espera que ele valorizasse o que é a arquitetura contemporânea, mas não, ele teve o cuidado, como professor que é, também julgo que resulta um pouco disso, de buscar toda a história e valorizar todos os momentos e o estilo da arquitetura que existiram, arquitetónicos, que existiram e que chegaram até hoje e que ajudaram, quer se queira, quer não, a fazer cada vez melhor. Também foi outro ponto a que chegámos, que é tem que acontecer a regeneração, mas deve acontecer bem, senão não faz sentido e não valorizamos a questão do património. Ficou também evidente para todos, de facto, o que são as novas oportunidades e alguma dificuldade e alguma ausência de clareza relativamente ao que é o futuro. O futuro relativamente ao que é a estratégia municipal para nós é claro, vai ser consolidar, como tenho estado a dizer, relativamente ao que é o próximo quadro comunitário, ainda há aqui algumas dúvidas, há conhecimento de alguma aposta no que é a intervenção a nível térmico e acústico dos edifícios, mas não é claro haver um eixo específico para a questão da reabilitação. Notou-se que há, de facto, essa preocupação de não se conhecer certeza relativamente a esse tema. Por último, gostava de destacar também que foi uma evidência que é a necessidade de parcerias. Não só estas parcerias que está aqui a acontecer, mas também as parcerias do que é a iniciativa privada pública. De facto, temos que estar todos do mesmo lado e estarmos mobilizados e disponíveis para abordarmos os projetos de uma forma objetiva, franca, e esta objetividade assenta muito no tempo, na eficácia, na rapidez, na celeridade da decisão. Eu que isso também
foi por mais evidente essa necessidade, e embora se reconhecendo avanços, mas a necessidade de continuarmos a trabalhar essa temática. Como já foi dito, Viana foi de facto reconhecido não só para passarmos por esta experiência da promoção deste seminário, mas também nos vários fóruns houve esse reconhecimento do trabalho que tem sido feito. E este trabalho não resulta só da iniciativa municipal, como eu dizia, e se há necessidade de acentuar as parcerias, mas, por mais que evidente, temos que consolidar e temos que valorizar o que é a iniciativa privada. E nós, felizmente, o exemplo que somos resulta não só do que foi a intervenção do município, da estratégia, mas também do que foi a disponibilidade e o arrojo dos empresários e dos privados no sentido do investimento. E para ficarem também com alguns números, que eu julgo que os números são sempre interessantes, refletir, neste momento nós temos no centro histórico 12 milhões de obra a acontecer, 12 milhões de euros de obra a acontecer. Acho que é um valor significativo num contexto de dificuldade, acho que tem que se relevar, porque isto é iniciativa privada que está a promover e temos que valorizar nessa perspectiva. É óbvio que deste universo há aqui uma área muito específica, que é a questão do turismo, que certamente vocês já sentiram por um conjunto e um dos exemplos que foi apresentado e valorizado nos vários seminários que promovemos, descentralizados, como dizia o Carlos, que tem a ver com a área de turismo e dos 5 empreendimentos turísticos que aconteceram ou que estão a acontecer e que permitiu também um investimento de quase de 8 milhões de euros. Estamos a falar aqui com alguns deles com apoios comunitários, mas se não houvesse a iniciativa, a capacidade de inovação, de empreendedorismo dos promotores, certamente não teria acontecido, não teria sido feito este investimento, não estaríamos a dar um conjunto de oportunidades a vários setores, ou vários setores da fileira da construção, mas garantindo postos de trabalho dessa forma, mas também criando novos postos de trabalho, neste caso 53 postos de trabalho, num contexto que estamos, como vos dizia há bocado, acho que é extremamente relevante. Isto leva-nos a que 23, estejam a acontecer neste momento 23 intervenções em edifícios no centro histórico. O centro histórico tem uma dimensão considerável, mas não é assim tão grande que não seja de facto relevante. Estes 23 edifícios que estão a ser objeto de intervenções, alguns deles profundas, eu julgo que são por demais pertinentes. Isto para concluir, dando-vos nota que de facto este trabalho há este mérito, há o reconhecimento e o agradecimento pela Sanitop nos ter dado a oportunidade de falarmos sobre a nossa cidade com outros interlocutores, no fundo de fazer um balanço do que foi feito, de se apontar e discutir e refletir sobre o que poderão ser formas de solução para o futuro, nomeadamente numa área tão relevante que consideramos, que é da regeneração urbana e que, sem dúvida, de quando em quando é fundamental haver processos de avaliação para, dessa forma, de forma objetiva, franca, sem constrangimentos, podermos refletir e darmos passos do futuro no sentido de criar melhores condições de sustentabilidade para todos, seja para a autarquia, seja para os particulares proprietários, seja para as empresas que andam no mundo da economia e que de certa forma, fazem e contribuem para um melhor estado social e sustentável do nosso conceito. Obrigado. Eu clarificava só, talvez tenham utilidade, 2 conceitos de que falamos aqui frequentemente: reabilitação e regeneração. Porque noto que mesmo nas notícias que frequentemente são dadas sobre o assunto, nem sempre há uma consciência clara do que é que se está a falar. O primeiro fórum da Sanitop tratou de reabilitação e a conclusão a que chegamos na altura, estávamos no ano 2006, portanto antes desta crise, embora o setor da construção já estivesse em declínio, e nós chegamos a uma conclusão muito clara nos diferentes painéis que tivemos a discutir o tema. Na altura tivemos, inclusive, a professora Alexandra Alves Costa já na mesa do painel principal a discutir este tema. É que estava muito claro para todos que aquela percentagem com que vínhamos de trás, de 80% de nova construção e 20% de recuperação, de reabilitação de edifícios existentes, era impossível de continuar. Portanto, já na altura nos estávamos a aproximar dos 6 milhões de habitações no país.
que tem menos famílias do que isso, tem salvo erro 4 milhões de famílias, é complicado e que não é especialmente rico, portanto é complicado manter um parque habitacional desse tipo. Portanto, isso era muito claro. E na altura o que o setor percebeu é que o setor da construção tinha que se orientar para a reabilitação e as políticas públicas tinham que apoiar a reabilitação. Isto era claro. E já na altura havia quem falasse de regeneração. Hoje o conceito é mais amplo. E embora a situação de crise dificulte as soluções, elas têm que começar a ser encontradas e têm que aparecer. E a Câmara de Viana e outras entidades públicas começam a tomar essa consciência e a envolver-se em projetos concretos nesse sentido. É que, quando estamos a fazer reabilitação, não podemos fazer isolada. Temos que pensar na sustentabilidade do território, em novas dinâmicas, em novas oportunidades para as pessoas. Temos que pensar em qualidade de vida para as pessoas. E, portanto, isto exige cooperação entre entidades muito diferentes, políticas muito mais ágeis, planos, ao mesmo tempo, muito mais aprofundados, planos de pormenor que sejam concretizáveis, mas que, ao mesmo tempo, estejam disponíveis para um diálogo permanente com quem no terreno depois vai fazer a reabilitação num contexto de regeneração. Ora bom, estes debates mostraram uma coisa interessante, mostraram, principalmente pela intervenção do professor Alexandre Alves Costa, mas também pelo caso concreto de um dos projetos mais falados nos debates do arquiteto Branco Cavaleiro. Estes mostraram que se pode aprender muito, inclusive, com a história dos processos de regeneração ao longo dos últimos 150 anos à vontade e perceber os erros que foram cometidos e as coisas que foram bem feitas também no passado. Daí, mesmo para quem conheça muito bem o caso de Viana, e sentiu-se isso no debate aqui de Viana, os debates foram uma forma diferente de olhar para as coisas. Portanto, abriram horizontes de análise sobre aquilo que vamos fazendo, sem criar aquela ilusão de que se está a descobrir tudo hoje. Portanto, estas coisas fazem-se desde sempre com mais ou menor consciência, mas hoje, com o acumular de experiência que temos, com a consciência que podemos ter, e numa cidade como Viana, aquilo que se pode fazer em termos de regeneração pode tornar esta cidade fantástica. E nós sentimos que as pessoas tinham essa paixão pela forma como a coisa estava a ser analisada em relação a uma cidade que realmente suscita paixões e, mesmo num debate objetivo, porque foi o que aconteceu, os debates foram objetivos, foram feitas críticas, foram apontados maus exemplos de regeneração em diferentes períodos da história de Viana, foram apontados pelos protagonistas que têm que fazer projetos e que têm que levantar obras, dificuldades que existem ainda hoje em relação a procedimentos, em relação aos próprios planos de pormenor, mas isso não impediu de sair desses debates com uma visão muito otimista sobre o futuro. E hoje, que é tão raro, pela nossa parte achamos que valeu a pena. Foi uma lufada de otimismo sem se ter que mentir. Porque há lufadas de otimismo em que se tem que alterar a realidade. Foi a partir do que está feito e do que se pode fazer, mas foi principalmente o sentimento de que há aí grandes oportunidades para fazer coisas no futuro. Estamos à vossa disposição. Relativamente vereador Luís Nobre, a estes 12 milhões que disse que estão a acontecer nesta altura, estamos a falar de que tipo de regeneração? 12 milhões em 23 edifícios, é isso? Sim, sim, sim. Essa hora é relacionada com esses 20 milhões. Falou de sistema orçamental, que admito que as intervenções depois em si não façam disputar geralmente estes valores do derrapagem. Agora hoje estamos todos sensibilizados para esta questão das derrapagens e controlamos as coisas melhor previamente. Mas tem a ver com há essa relação, de facto, desses dois números, as
23 corresponde aos 20 milhões. Mas que tipo de... Todas as funções. Temos a questão, eu destaquei só os empreendimentos turísticos, que representa quase 50% do investimento. É óbvio que fazer um investimento de reabilitação no edifício para a função turística é superior a reabilitar para a função habitacional, mas tem para os serviços, habitação, tendo até o nosso plano pormenor orienta de uma forma muito clara, digamos, a área de cada edifício que tem que ficar disponível para a função habitacional. Por isso está-se a dar resposta também à componente e à necessidade habitacional, e hoje, de facto, sente-se, normalmente, casais mais jovens a voltarem ao centro histórico, porque, de facto, há uma qualidade dos edifícios, os espaços, melhor dizendo, oferecem uma qualidade funcional e de habitabilidade superior ao passado, e isto acaba por gerar aqui, despertar as pessoas para a utilização de novos espaços, porque pode haver constrangimentos, mas viver no centro histórico tem muitas vantagens, quanto mais não seja pela proximidade aos serviços, está tudo à mão, desculpando a expressão, o que não acontece em espaços de menor densidade, não é, nas aldeias. Mas agora, neste momento, que empreendimentos turísticos é que estamos a falar? Estão a decorrer estas obras, não é? Sim, estão. Temos o hotel geriátrico, ali junto à Pascaria Belverde, temos o hotel Diana Sol, concluímos recentemente, é uma obra que ainda foi muito recente e que está neste valor que vos dei, o Hotel da Fábrica de Chocolate. O Hotel Rally também acabou muito recentemente uma intervenção, o Hotel Absolutos Design. Há um conjunto de empreendimentos e de reconversão até de alojamento local que temos tendência a não valorizar, mas se passarem, porque eles implicam menos investimento, ou um investimento inferior, se percorrermos o centro histórico com atenção, vão ver com facilidade inúmeras placas da AEL, quer dizer que ali está um espaço com uma função turística e que aloja certamente turistas se eles procurarem esse espaço. Relativamente ao centro, ao próximo quadro comunitário, já há alguma perspectiva de programas que possam vir? Neste momento, de certeza, o que temos é o programa Jéssica. E isto temos que ser claros e com toda a objetividade. E o Jéssica o que é? Não é mais que um empréstimo em que, de facto, os promotores desenvolvem o seu projeto, não é? Estabelecem um investimento financeiro e é programado um período de majoração e de entrega ou de restituição à entidade bancária, neste caso são duas, a BPI e a Caixa Alto, do investimento. Pode ser a 10 anos, pode ser a 20 anos, não há um empréstimo. Há ali um período de majoração para começar a bater o empréstimo, mas não há incentivos como houve no passado. Não há um recria que permitiu no nosso centro histórico reabilitar edifícios numa percentagem de 71%, o que era a comparticipação do município com o IRU. Dava-se condições, oferecia 71% do valor da reabilitação do edifício ao proprietário, isso acabou em 2011. De facto, era um esforço para as entidades públicas, mas era uma vantagem muito grande para o privado, que reabilitava o seu património quase a 1%, com um investimento muito reduzido. Isso acabou. Neste momento só temos de forma clara, temos a questão do Jéssica, e o que é apontado como disponibilidade, que serão 500 milhões para o território nacional, é para questões da sustentabilidade e da eficiência energética dos edifícios. É óbvio que se essa eficiência energética contemplar a substituição de caixilharias, coberturas, temos aqui algum espaço de atuação, mas 500 milhões para o país, para os 38 milhões que é da oportunidade de negócio nesta área, eu acho que dá para perceber que não é muito relevante, ou que não é estratégico. Relevante é, fosse um euro, não é estratégico. Aqui a questão é da estratégia. Eu acho que a reflexão que este seminário e esta discussão tem permitido é que tem que, de facto, tem que ser estratégico, tem que se acreditar neste processo e se ver aqui, de facto, uma oportunidade. Senão andamos a fazer coisas isoladas, a criar excelentes planos de comunicação que depois, quando forem quantificados, não apresentam resultados, muitas vezes, proporcionais às expectativas que criaram no início desses processos de comunicação. Isto não é muito relevante. Agora, se a eficiência se esse valor for para atuar na eficiência ao nível da colocação de sistemas solares térmicos, ou até fotovoltaicos, então ainda é menor a relevância. E é que sim, dentro do que é este processo é menor. E este dilema que neste momento estamos. O que eu diria que por isso eu dei nota há bocado,
bocado dessa questão. No nosso conceito, para nós é estratégico. A nível do que são os impostos e as taxas municipais, para nós é claro e vamos continuar a apostar. Por essa razão se criou a área de reabilitação urbana, para permitir que o IVA não seja 23, mas seja de 5, que as pessoas possam fazer dedução, se forem pessoas singulares, no IRS, se forem pessoas coletivas, no IRC, porque é o nosso espaço de atuação. Portanto, esta aposta do município, se não houver mais apoio dos fundos comunitários, pode continuar, mas mais lentamente, é isso? Não com... Vou usar aqui um provérbio popular, onde todos sabem se ajudam. O que acontece, é óbvio, vai ser a responder, que se associado ao nosso esforço, à nossa disponibilização, houver outras que complementem, as coisas acontecem mais rápido. Isso é inevitável. Eu não falei porque já se foram valores que vocês apontaram, mas foram nesta última década e meia, foi investido mais de 100 milhões de euros em requalificação do espaço público e construção de equipamentos no centro histórico. Biblioteca, centro cultural, um conjunto de equipamentos estão aí disponíveis e que vocês certamente já perceberam, a qualificação toda à frente de Ribeirinha. Foi um investimento que foi feito com fundos comunitários. Houve estratégia nesse sentido de requalificação ambiental das cidades médias. Neste momento não há. Não há e agora não podemos também dizer assim, porque não há, não fazemos nada, não, nós fazemos. Está no nosso âmbito, nós continuamos com a nossa estratégia, por isso é que eu digo que é preciso haver estratégia, mas não seja a nível da estabilidade. Eu falei na estabilidade porque se percebeu isso. É fundamental quem investe, saber se vai investir e que vai ter uma estabilidade fiscal de 5, 10 anos, investir sem saber porque não a tem. Hoje os investidores estão atentos aos sinais, e os sinais são estas orientações que estão. Portanto, os senhores, vocês investam, durante 5 anos vão ter isenção de IMI. Há uma estabilidade fiscal, as pessoas sabem que durante 5 anos fazem investimento, desenvolvem a engenharia financeira para aquela ação e percebem que não vão ter aquele encargo durante aquele período. Pode ser prolongado até aos 10 anos. Isto vai ter que ser uma estabilidade. Com a estabilidade é isto. As pessoas saberem que podem programar a sua vida com um período, seja ele mais curto ou mais longo, e naquele período não vão ter surpresas.